Ruth, capítulo 1, versículo 14 a 18. O livro de Ruth diz assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Ruth e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E Noemi lhe disse: A tua cunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Ruth respondeu: Não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Amém, queridos? Você crê que isso é a palavra de Deus? Acabamos de ler? 100% inspirada? Vamos orar. Pai, te louvamos, Senhor, por essa pequena porção da tua palavra, mas que com tantos ensinamentos podemos aprender, Senhor. Fala conosco, Pai, nessa manhã fria, Senhor, mas que o Senhor venha aquecer o nosso coração, nos dirigir, Senhor, nos aconselhar através da tua santa palavra, Pai. Fica conosco, cobre-nos com o sangue do Cordeiro e abençoa o nosso dia para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Queridos, o texto que lemos revela o firme compromisso de Ruth em seguir sua sogra Noemi até Belém. Ela deixou seus familiares, ela deixou seus amigos, ela deixou seus deuses e foi para Belém para servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Deus de Israel. Foi um compromisso muito sério, um compromisso que mudou toda a história da vida de Ruth. Um compromisso, queridos, é um voto, uma aliança. Um compromisso é uma firme decisão, tanto diante de Deus ou também diante dos homens. Por exemplo, quando nós nos casamos, que os casados, nós fizemos compromissos de fidelidade com os nossos cônjuges lá no altar. Eu não lembro qual foi o compromisso que eu fiz. Eu sei que já fazem 26 anos que essa mulher me atura. E no final vou pedir ao nosso evangelista Renato para estar orando por nós. Não deixa eu esquecer. 26 anos de casados. Eles foram feitos votos naquele altar. Alguns votos eles são feitos pela própria pessoa. Às vezes ela pega lá pela internet os votos e fazem declarações de fidelidade ali no altar. E o voto mais comum que se tem é aquele famoso que diz assim: eu aceito você como meu legítimo esposo ou esposa e prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, não é isso? Por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Esse é o famoso voto de casamento. E como diz o pastor Cláudio Duarte, até que a morte nos separe é tempo pra caramba. É muito tempo, mas vale a pena. Porém, queridos, existem alguns votos de casamento que são até bem engraçados. Por exemplo, certo homem fez o seguinte voto à sua esposa, no altar: hoje nós nos tornamos marido e mulher. Queria que soubesse que para mim você foi um presente de Deus. E agora que vamos dividir nossas vidas, meus dias serão cheios de alegria ao seu lado. Prometo protegê-la de cada barata que ameaçar o seu sossego e de todas as aranhas que cruzarem o seu caminho, seja na riqueza ou na pobreza. Eu prometo que nossa vida, ou seja, nossa casa, sempre haverá um chinelo e uma lata de inseticida para garantir que você vive em paz e não suba nos móveis da casa.
Interessante esse compromisso de fidelidade, né? Um outro marido fez a seguinte promessa para sua esposa no altar: hoje iniciaremos uma nova vida juntos, e eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na feiura e na beleza, até que a morte nos separe. Prometo que vou deixar o chinelo e a camisa do meu time em casa quando sair com você para passear. Prometo que vamos continuar tirando fotos juntas, como sempre fizemos, mesmo quando seus cabelos estiverem completamente brancos e eu já estiver me esquecido do que é ter cabelos, como eu. Prometo continuar te beijando com amor quando já estivermos enrugados e cheios de netos, dizendo que velho não beija. Porém, queridos, apesar de muitos votos feitos no altar, né, a grande verdade é que nem todos cumprem os compromissos que fizeram. E isso é lamentável. Nem todos permanecem fiéis aos cônjuges até o fim, como prometeram. Nem todos amam até as últimas consequências. Nem todos ficam juntos na hora da doença ou na hora da pobreza. A grande verdade é que muitos dos compromissos feitos lá em cima do altar de uma igreja são desfeitos nas barras de um tribunal, por meio de um divórcio, infelizmente. Porém, o compromisso de Ruth com sua sogra aqui foi um compromisso incondicional, né? De fidelidade a uma pessoa a quem ela amava, a sua sogra, a quem tanto ela respeitava. Foi um voto belíssimo, amados, que custou muito caro para Ruth. E por mais que Moabe pudesse dar a Ruth um casamento, por mais que se Ruth voltasse para Moabe, lá ela tivesse estabilidade financeira, tranquilidade, ela decidiu ir para Belém junto com a sua sogra e assumir todos os compromissos e consequências dessa decisão. Ruth fez um compromisso de amor com a sua sogra. Irmãos, quem ama não volta atrás mesmo diante das maiores dificuldades, das maiores tribulações, diante das maiores lutas. Quem ama não retrocede. Quem ama não desiste. Quem ama não abandona, não rejeita. Quem ama não despreza. O verdadeiro amor, diz a palavra, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e tudo confia. O amor vai às últimas consequências para estar ao lado da pessoa amada. O amor, ele é mais forte do que a morte e jamais acaba. E Ruth estava aqui compromissada em seguir a sua sogra até as últimas consequências. Até as últimas, ela não sabia o que esperava ela, né? Lá em Belém. E esse compromisso teve algumas características que eu quero destacar. Em primeiro lugar, foi um compromisso desinteresseiro. Olha aí no versículo 14, parte B. Deixa a Bíblia aberta. O texto diz que Ruth se apegou firmemente a Noemi. Se apegou firmemente. Irmãos, Noemi não tinha dinheiro, não tinha filhos. Noemi não tinha casa. Ela era uma viúva pobre. Ela não era uma viúva endinheirada. Noemi não é uma viúva estabilizada financeiramente. Noemi, como diz o ditado popular, não tinha eira nem beira, não tinha casa e muito menos uma fonte de renda para se sustentar. Mesmo assim, diz a Bíblia, Ruth se apegou a ela firmemente e não arredou o pé. Ela disse o seguinte para sua sogra: não insista comigo para deixar e voltar. Irmãos, a amizade de Ruth com sua sogra era sem interesses escusos, sem segundas intenções, sem buscar lucros. Era uma amizade que não visava sugar a sogra ao máximo. Não era um compromisso do tipo sanguessuga. Já viu essa expressão na Bíblia?
lá em Provérbios. Provérbios 30, 15 diz que a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá e dá. É aquele parasita que só encosta em você para te sugar. Infelizmente, existem pessoas, amados, que estão ao nosso lado só para sugar nosso sangue. Pessoas que só estão por perto quando tudo vai bem, quando se tem emprego, quando se tem saúde. No entanto, o verdadeiro amigo é aquele que está junto quando todos te abandonam. O amigo é aquele que está ao seu lado não apenas nas horas felizes, mas, e acima de tudo, nas horas difíceis. O amigo é aquele que chega quando todos já se foram. Isso é amigo. O verdadeiro amigo é aquele que, quando a coisa fica feia, ele se apega a nós e faz como Ruth fez em relação à sua sogra. Eu não vou te deixar. Não é porque agora você está aí na dificuldade, não tem nada, que eu vou te abandonar, não. Provérbios 18, 24 diz que alguns se dizem amigos, mas destroem uns aos outros. Mas o verdadeiro amigo é mais próximo do que um irmão. Feliz é aquele que tem amigos de verdade. Amigos que não estão enfiados em sua casa constantemente, mas que quando você precisa, ele está lá para te ajudar, para te dar uma palavra de conselho, para te levantar. Aliás, como eu disse, amigo não é você estar enfiado na casa do outro. Isso não é sinônimo de amizade. Se você passar a ir muito na casa do teu amigo, a grande verdade é que ele vai passar a ser teu inimigo. Sabia disso? Olha o que Provérbios 25, 17 diz. Eu fosse você, eu riscava na tua Bíblia, tá? Pinte, tenha esse hábito. Não seja como aquele extremista que disse que não riscava a Bíblia porque a Bíblia é a palavra de Deus e você não pode botar batom na palavra de Deus. Uma igreja bem radical que era contra o batom. Então você não pode riscar a boca de Deus riscando a Bíblia. Não, irmão, risca a tua Bíblia, marque. Provérbios 25, 17. Estamos falando de amizade, firme amizade, de Ruth com Noemi. E, muitas vezes, amizades são perdidas por causa de conselhos simples da palavra. Olha o que diz Provérbios 25, 17. Não ponhas muito os pés na casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e passe a te odiar. Misericórdia. Amados, por mais que haja uma forte amizade, por exemplo, entre eu e o pastor Robson, entre a minha família e a dele, se todo domingo eu for para a casa dele, ele vai passar a me odiar. Eu vou passar a ser um peso para ele. Por mais que eu, Renato, André, nós tenhamos amizade, Tiago, Aline, se ficarmos enfiados um na casa do outro constantemente, ininterruptamente, isso vai criar um clima totalmente desagradável. Hernando Dias Lopes diz sabiamente que há momentos de visitar um amigo e momentos de respeitar sua privacidade. Há momentos de estar na casa do próximo e momentos de se ausentar de sua casa. Diz mais ele, uma pessoa sem limites que está constantemente na casa do seu próximo torna-se inconveniente. Em vez de cativar simpatia, torna-se motivo de enfado. Em vez de ser bem-vindo quando chega, é um alívio quando sai. Jesus, misericórdia. Amados, é por isso que até no discipulado, os irmãos que fazem discipulado comigo sabem que eu procuro ser o mais breve possível, o mais objetivo possível, sempre deixando um gostinho de quero mais. Pedro e Alessandra, Tiago e Aline, sabem que a gente procura ser o mais objetivo. 15 dias já é um tempo suficiente, a não ser em raríssimas exceções, queridos, não passa de 1h30. Como foi certa feita na casa do Tiago e Aline, que fomos até meia-noite. Mas foi uma exceção à regra. Houve ali, uma situação que tinha que ser resolvida e, por direção de Deus, eu trouxe uma palavra que estava totalmente fora do script. Comemos ali pão com linguiça na brasa e foi gostoso.
mas o normal é 1h30 no máximo, para que não sejamos enfadonhos. Então, cuidado para não ser um peso para seu amigo. Amém, queridos? Não somos proibidos de ir na casa um do outro, não. Mas temos que ter muita moderação, muito cuidado em relação a isso. No entanto, tem um amigo que você precisa sempre ter em teu lar. Esse você não pode abrir mão. Não, ele não é um mala sem alça, esse amigo. Mala sem alça, cheia de pedras, de papelão em dia de chuvas. Consegue carregar uma mala dessa? Esse não é assim. Ele não é chato. Esse amigo que eu vou falar, ele é bem-vindo quando chega e motivo de tristeza quando sai. Que Deus tenha misericórdia de nós. Esse é o amigo mais chegado, seu nome é Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador. A igreja de Laodiceia havia deixado ele de fora. Só que ele, como aquele que não desiste, lá em Apocalipse 3:20, ele disse para aquela igreja: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Jesus bate a porta e espera ser recebido por nós, constantemente, ininterruptamente. Ele é um amigo que temos que ter diariamente na nossa casa. Agora, o amigo humano, é bom às vezes ter bastante tempo. Pastor Robson, eu vou de vez em quando, acho que 3, 4 meses que a gente vai lá se ver. Já é um tempo bom. Tem um hino do Sérgio Lopes muito lindo que diz: o amigo que eu encontrei me surpreendeu, quando todos me deixaram, ele me acolheu, e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas, por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo tão grande amor pode ter de entregar a vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Que hino lindo! Fala de um amigo que você tem que estar sempre juntinho dele. Esse aí não é um sanguessuga, não. Esse é um amigo de verdade, que precisa estar sempre dentro do teu lar, junto com a tua família. Amém, queridos? Então, a amizade de Ruth com sua sogra, Noemi, foi sem interesses escusos. Ela não era sanguessuga. A sogra dela não tinha nada para lhe oferecer. Em segundo lugar, o compromisso de Ruth com sua sogra foi incondicional. Olha no versículo 16 aí, parte B. Olha o que ela disse nesse voto: para onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Irmãos, Ruth estava decidida a ir com Noemi a qualquer lugar. Estava disposta a pagar qualquer preço. Estava compromissada a seguir Noemi por qualquer caminho. Ela tem aqui o quê? Disposição para enfrentar novos desafios e se sacrificar em favor da pessoa amada. Olha que disposição para com um ser humano. Ruth para com a sua sogra. Ser humano para com ser humano. Ruth está pronta a deixar sua terra. Está pronta a deixar sua parentela, sua religião, para caminhar na companhia de sua sogra sem garantias do amanhã. Não tinha garantia alguma. Nenhuma. Essa foi a decisão de uma nora para com a sua sogra. Agora, e quanto a nós, em relação ao Senhor Jesus? Até que ponto estamos dispostos a segui-lo? Eis a questão. Qual o nível de nosso compromisso com Ele? Será que podemos falar para Jesus o mesmo que Ruth falou para com a sua sogra, Noemi? Será que podemos falar para o Senhor? Porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu.
Qual preço estamos dispostos a pagar nessa caminhada junto com Jesus? Certa feita, um homem disse o seguinte a Jesus, lá em Lucas 9, 57, 58, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu acho que ele conhecia bem o livro de Ruth e fez o mesmo voto de compromisso. Senhor, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Em outras palavras, ele disse o seguinte para Jesus, Senhor, estou disposto a tudo para ser o teu discípulo. Estou disposto a tudo, pronto a passar fome, estou disposto a sentir sede, a passar frio, a sentir calor. Estou pronto para ser desprezado, caluniado, maltratado, apedrejado, difamado, açoitado. Senhor, eu estou pronto até para morrer por ti. Né? Nas entrelinhas, o voto que ele estava fazendo para Jesus aqui era esse. No entanto, Jesus conhecia o íntimo daquele homem, assim como ele conhece o nosso íntimo, e sabe até onde estamos dispostos a segui-lo de verdade. Jesus sabia que aquele homem estava prometendo o que ele não podia cumprir. Aquele homem, ele estava falando sem pensar, estava tomando uma atitude baseada no momento, na emoção, na empolgação. Não tem gente que se faz compromissos com Deus na empolgação? Ele estava empolgado com os milagres de Jesus, ele estava empolgado com as pregações de Jesus, ele estava empolgado com a fama de Jesus, ele estava empolgado com a vida de Jesus. Ele quis seguir a Jesus sem avaliar o preço dessa decisão. Ele quis seguir a Cristo sem avaliar o custo, muito obrigado, meu amado, que isso lhe traria. Não tem gente que faz esses tipos de decisões, de votos? E qual foi a resposta de Jesus para aquele homem? Qual foi? As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Olha só, você quer me seguir? Só que o preço é alto, hein? Não é simples, não. Todos os apóstolos morreram martirizados, menos o apóstolo João. Todos eles. Jesus estava sendo sincero, queridos, franco e objetivo com aquele homem. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que segui-lo não era sinônimo de conforto. Segui-lo não era sinônimo de facilidades, reconhecimento, tranquilidade. Haveria um preço alto a se pagar. Irmão, seguir a Cristo custa caro. Para muitos, custa a própria reputação. Para outros, a família, o emprego, a saúde. Para muitos, seguir a Jesus custa a própria vida. Vai lá na Coreia do Norte ou na China. Quantos têm dado a vida por amor a Jesus? Esse é um comprometimento incondicional. Esse é o risco que corremos ao seguir a Jesus. Ruth estava disposta a correr riscos por amor a Noemi. Será que estamos dispostos a correr riscos por amor a Jesus? Amado, Jesus nunca iludiu ninguém. Nunca. Ele sempre foi honesto. Leia a Bíblia, ele sempre foi justo, sempre foi verdadeiro, ele sempre falou a verdade. E sem meio termos. Guarde isso. Pregadores inescrupulosos. Ele pode iludir milhares. Pode sim. Pastores mentirosos podem fazer promessas aos seus fiéis que a Bíblia nunca fez. Podem. Mestres do engano podem ludibriar os seus ouvintes. Pregadores com más intenções podem iludir, podem enganar, podem roubar, destruir. E muitas vezes destrói igrejas inteiras. E mais, Satanás tem falsos mestres que pregam um falso evangelho e ele envia para dentro da igreja falsos irmãos, falsas irmãs que se opõem ao verdadeiro evangelho. A luta é espiritual, a guerra é real. No entanto, ao lermos nossas Bíblias, não encontramos Jesus iludindo ou enganando ninguém. Ele falou que no mundo teríamos o quê? Tribulações.
Ele falou que ninguém pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Ele falou que a porta que conduz à vida eterna é estreita e que o caminho é apertado. Não é fácil. Jesus falou que se alguém quisesse ir após ele, teria que renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Disse ainda que aquele que quisesse salvar sua vida iria perdê-la, mas aquele que perdesse sua vida por amor a ele iria ganhá-la. Jesus sempre jogou limpo conosco. Só que às vezes as pessoas não querem ler a Bíblia, ficam só se alimentando através da colher do pregador da internet. Se pegar bons pregadores, vai ter uma boa direção, mas nem todos são bons, infelizmente. Muitos só querem enganar. E eu te pergunto nessa manhã, até que ponto você está disposto a seguir a Jesus? Será que podemos cantar, com aquele grupo Morada, uma estrofe da música Meus Votos? Diz assim: na alegria ou na tristeza contigo estarei, na saúde ou na doença não te deixarei, no dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Podemos falar isso para Jesus? Estamos dispostos? Nós não sabemos o que acontecerá com o Brasil, Estamos vendo aí um cenário um tanto quanto caótico a nível político, Guerra dos poderes, guerra entre STF e o Executivo. O negócio está estranho. E há uma possibilidade de perseguição, sim, não podemos descartar isso. E mais do que nunca precisamos nos encher do Espírito Santo. Amém? Para que possamos ir até o fim. Em terceiro lugar, queridos, o compromisso de Ruth o compromisso de Ruth foi com o povo de Deus e com Deus desse povo. Olha no versículo 16, parte C. O compromisso de Ruth foi com o povo de Deus e com Deus desse povo. Disse mais a Noemi: seu povo será o quê? O meu povo. E o seu Deus, o meu Deus. Queridos, Orfa voltou para seu povo e para os seus deuses. Mas Ruth se apega ou se volta para o Deus de Noemi e para o povo de Noemi. Estavam os dois juntos. O povo de Deus e Deus. Ela está se reunindo ao povo da aliança, ao povo de Deus. Nesse ponto, poderíamos dizer que Ruth sabe mais de teologia, mesmo nessa fase inicial da sua vida, do que muitos cristãos individualistas que pensam que alguém pode ter um relacionamento profundo com Deus separado do povo de Deus. Ou seja, não, eu posso ser um crente cheio do Espírito Santo, avivado, um crente compromissado com Deus dentro de casa, sem congregar, sem estar no meio do povo. Isso é balela. Isso é blá, 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 queridos. É impossível. Ruth não queria somente o Deus de Noemi, mas também o povo de Noemi. Eu sozinho não sou igreja. Nós juntos é que somos igreja. Amém? Nós juntos. Sendo assim, é impossível se comprometer com Deus e deixar o povo de Deus fora desse compromisso. Não tem como servir a Deus isolado do povo de Deus. Não dá para viver dentro de casa, isolado de tudo, e ainda assim servir a Deus, salvo em raríssimas exceções, pessoas que não podem congregar, pessoas que, por exemplo, minha avó se converteu na velhice. Ela não tinha como ir para a igreja, ela não tinha como caminhar, ela não tinha filhos dispostos a levá-la à igreja. Então a igreja dela se resumia ao Cristo em casa. Era ali naquele radinho que ela cultuava Deus, que ela aprendia da palavra de Deus. Mas se a pessoa está cheia de saúde, pernas para andar, tudo à sua disposição, não, eu não vou não, porque a igreja tem muito problema, irmãos. Qual é os locais que não tem problema? No trabalho tem problema, na igreja também tem problema, tem dificuldades. Não, aqui não é uma reunião de pessoas perfeitas, santas, todo mundo já
perfeitamente saudáveis espiritualmente, não. Estamos num pronto-socorro, um ajudando o outro. Amém? Então, Ruth queria estar com o povo de Deus e com Deus desse povo. Simplificando, Ruth queria estar congregando com o povo de Deus. Ela não apenas amou sua sogra, mas amou o povo da sua sogra como se fosse o seu próprio povo e se converteu ao Deus de sua sogra. Ela declarou para sua sogra o seguinte: o seu Deus será o quê? O meu Deus. Ela se converteu ao Deus de Israel e ao povo do Deus de Israel. Ruth se converteu a esse Deus. Ela creu de coração e ela confessou com os seus lábios. Amados, crer significa obedecer a Deus, independente da forma como nos sentimos, independente daquilo que pensamos, ou independente daquilo que possa acontecer. Isso é crer. Essa conversão foi extraordinária, apesar de todos os obstáculos que Ruth teve que enfrentar. Muitos, no lugar dela, teriam se tornado ateus. Por muito menos tem gente que se torna ateu. Não, eu não creio mais em Deus, porque se Deus existisse, essas coisas não estariam acontecendo comigo. Não é isso? Sabe por quê que muitos se tornariam ateus? Olha a vida de Ruth. O passado dela era contra ela. Ela era adoradora de Quemos, um falso deus que exigia sacrifícios humanos e que incentivava a imoralidade. Essa é a história da vida de Ruth. As circunstâncias dela também estavam totalmente contra e poderiam tê-la feito amargurar-se contra Deus. Ou você acha que a situação dela era boa? Não. Lembra do que ela havia passado? Seu sogro morreu, depois o seu marido morreu, depois o seu cunhado morreu. Tanta perda, tanta desgraça. Ela ficou sozinha, desamparada e sem sustento algum. Muitos no lugar dela diriam: por que servir a um Deus que trata tão mal o seu povo? Poxa, se Noemi, que servia a Deus, que era israelita, que estava dentro da aliança, perdeu o marido, 2 filhos, que eu vou lá para Belém servir esse Deus? Podia isso estar sendo uma tentação na cabeça dela. E talvez tenha sido esses e outros motivos que levaram Orfa a voltar para Moabe. Falar: eu não quero esse Deus não, tá doido. Deus de Noemi não presta não. É muito vingativo, é muito violento. Até sua sogra estava sendo um obstáculo para ela servir a Deus, não é? Olha só, tudo contra Ruth, tudo. Todos contra Cristo, não é isso? Miséria, tudo contra ela. Noemi insistiu para que ela voltasse para seu povo e voltasse para seus deuses. No entanto, mesmo com todas essas barreiras, queridos, Ruth se apegou à sua sogra e se pegou a Deus fortemente. Ao mesmo tempo, Deus agiu e salvou Ruth graciosamente. Ruth foi convencida pelo Espírito Santo a seguir sua sogra até Belém. Ela foi salva não por obras, mas pela fé somente. Ruth não tinha boas obras, queridos, para apresentar a Deus, mas apenas um coração quebrantado, cheio de fé. Fé é ver o invisível. Ela não tinha nenhum horizonte para frente, mas ela creu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Ela foi salva pela graça, ou seja, pelo favor imerecido de Deus. E ela entrou para a história. Ela está lá na genealogia de Jesus Cristo. E ao ler essa genealogia de Cristo em Mateus 1, encontramos o nome de 5 mulheres, sendo que delas 4 tinham credenciais duvidosas, queridos. E é muito interessante esse detalhe. Como que o Espírito Santo permitiu essas mulheres tão complicadas dentro da genealogia de Cristo? Tamar, por exemplo, cometeu incesto com seu sogro. Raabe era uma prostituta gentílica. Ruth era uma gentia moabita. E a mulher de Urias era uma adúltera, Betseba.
e está lá na genealogia de Jesus. E a quinta mulher da genealogia de Jesus é Maria, mãe de Jesus, e foi incluída nessa lista pela graça de Deus e por sua fé, porque teve, ou seja, das 5 mulheres nessa genealogia, a única que não tinha uma vida repreensível, mas ela era irrepreensível, uma mulher de Deus. Agora, como que essas 4 mulheres chegaram a fazer parte da família do Messias? Foi somente pela graça, somente pela misericórdia de Deus. Efésios 2,8 diz que é pela graça que nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, queridos. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga, eu fui salvo porque eu fui bom, eu fui salvo porque eu fiz as coisas certas. 2 Pedro 3,9 diz que Deus é paciente para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sendo assim, Deus é misericordioso, compassivo e bondoso. E com frequência demonstra essa misericórdia às pessoas mais improváveis e nos lugares mais inesperados. 4 mulheres na genealogia de Jesus que tinham uma vida ou tiveram uma vida totalmente deturpada. Então Deus tem os seus meios de alcançar as pessoas, seja com o coração mais endurecidos. Pouco tempo eu li testemunho de uma conversão muito interessante num culto da Igreja Presbiteriana em Vitória. Um ladrão de carros. Ele rondava ali o estacionamento. Eu estive nessa igreja, fui com o Manu, passamos em frente no domingo eu estive. E eu parei nesse estacionamento. E o ladrão estava ali rondando qual carro ele iria roubar. Aquele ali não é no meu estilo. Eu vou naquele Honda Civic ali do ano. E de repente eu vi um louvor de dentro da igreja. E ele foi atraído por aquele louvor, esqueceu do que ele tinha ido fazer, que era roubar um carro. E ele entrou na igreja. E ali ele ouviu o louvor, ouviu a pregação, entregou a vida para Jesus. No dia seguinte, ele foi conversar com o pastor. Falou, pastor, ontem aconteceu algo estranho e eu vim aqui na igreja. Pastor, que legal, que bênção, meu. Você veio aqui na igreja. Mas quem te convidou? Não, pastor, eu vim para roubar um carro. Eu estava lá fora. Eu fui atraído aqui para dentro. E eu entrei e eu ouvi o louvor muito gostoso. E eu ouvi a pregação e eu aceitei Jesus. Só que eu não sei o que fazer agora. Me ensina aí como é essa caminhada aí. Essa é a graça de Deus, amados. Um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que, quando a pessoa, ela quer, é claro, que às vezes a pessoa nem quer, mas Deus é soberano para salvar, para tocar no coração. E por trás daquela vida, provavelmente tinha alguém orando, alguém intercedendo, alguém clamando por ela em nome de Jesus. Aquele homem, então, saiu das trevas e para a luz. E isso é o que Jesus faz com a pessoa que se apega a Ele firmemente, como Ruth, que teve a sua vida transformada para a glória de Deus. Em quarto lugar, queridos, estou terminando. O compromisso de Ruth com a sua sogra foi vitalício, até a morte. E até a morte é tempo demais. Ruth, versículo 17, 1:17. Olha o que ela disse para a sogra. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Queridos, o compromisso de Ruth com sua sogra Noemi foi um compromisso até a morte. Ou seja, mesmo depois que Noemi morresse, Ruth continuaria servindo a Deus na casa do pão, lá em Belém. E mais, Ruth se comprometeu em ser enterrada no mesmo túmulo de sua sogra. Ela estava determinada a ser fiel à sua sogra até a morte. Irmãos, pare para pensar, estou concluindo, como disse. Se uma mulher moabita, ex-adoradora de Quemos, nova convertida, ela fez um compromisso tão forte como esse em relação à sua sogra, o que dirá de nós em relação ao Senhor Jesus?
Se Ruth foi fiel a uma pessoa de carne e osso até a morte, o que dizer de nós em relação ao Senhor Jesus, que não é de carne e osso? Ele é Deus eterno, é claro, é carne e osso sim. Ele habitou entre nós, se fez homem, se fez carne. Mas Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. No ano de 1900, houve uma revolta nacionalista na China. Guarde essa ilustração verdadeira, chamada de Revolta dos Boxers. Foram assassinados cerca de 230 estrangeiros que estavam lá na China. Os cristãos chineses morreram aos milhares por meio do fuzilamento. Conta-se que só em uma escola missionária foram mortas 93 pessoas. Os rebeldes cercaram a escola por todos os lados, deixaram apenas uma saída na escola e colocaram ali uma cruz de madeira no chão. Quem saísse pela porta e pisasse na cruz e cuspisse na cruz era livre. 7 estudantes pisaram na cruz, cuspiram na cruz e foram embora. E eram missionários, hein? A 8ª, uma menina, rodeou a cruz com cuidado, com muito zelo, e foi a primeira a encarar o pelotão de fuzilamento. Os 92 alunos seguintes fizeram o mesmo e foram fuzilados de maneira covarde. O compromisso dessas pessoas foi com Jesus até a morte, até o sangue. Apocalipse 2,10 diz para mim e para você: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Qual o nível do teu comprometimento com Jesus? Precisamos ser fiéis até a morte, queridos. Por fim, quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. E que, assim como Ruth foi fiel à sua sogra até a morte, que da mesma maneira sejamos fiéis ao Senhor até o dia da nossa morte ou até que a morte seja uma opção de negar ou não ao Senhor. Amém? Tenha essa firme decisão. E para isso precisamos ser cheios do Espírito Santo, capacitados por Deus. Por nós mesmos nós somos fracos. Por nós mesmos nós pensamos: Senhor, será que eu terei uma fé tão grande a esse ponto? Mas Ele nos capacita. Ele capacita os incapacitados. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Que essa palavra possa arder no teu coração durante o dia. Crer que Deus é um Deus que zela por aqueles que tomam firmes compromissos com Ele. Seja comprometido com Deus, meu amado. Seja comprometido com Deus, porque Ele não falha, Ele é fiel. Se fizermos esse voto com Ele, Ele com certeza cuidará de nós. E por mais que as coisas aqui da terra não venham a acontecer como queríamos, podemos ter certeza que Ele está fazendo o melhor. Podemos não entender as circunstâncias, podemos não entender o porquê, mas com certeza existe um para quê, para a glória dele. Senhor, fica conosco, Pai. Te louvamos, Senhor, por